Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um ZooCast. E nós vamos começar uma série de episódios sobre atendimento na área da saúde. Como melhorar a experiência do paciente. E por que nós vamos direcionar alguns episódios para essa área? Porque a minha sócia, ela é também sócia de uma clínica e ela vem apontando algumas dores. E isso me chamou a atenção. Também conversando com alguns colegas, eles também apontam, né, essas mesmas dores. Então, com base nisso, nós resolvemos elencar as principais dores que as clínicas, né, de saúde, as clínicas estéticas, elas passam, né, para atender seus clientes e seus pacientes. Então, hoje nós vamos falar de uma dor que é a dor do agendamento. Então, como, né, é o primeiro contato. Então, como encantar o paciente desde o agendamento? Que é algo, quando a gente olha, a gente não dá muita importância. Mas o agendamento é o primeiro contato que o paciente tem com a sua clínica. E se esse primeiro contato ele não for pensado, ele não for ágil, humanizado, né, e empático, com certeza esse paciente ele vai procurar um outro profissional. Só que muitas vezes, como você está lá focado e pensando, e com toda certeza e com toda razão, na saúde, né, do seu paciente ou na estética, né, do seu cliente, esse processo ele passa um pouco desapercebido. Você não consegue avaliar quantos pacientes você está perdendo e quanto faturamento também, né, ao final também você está deixando de atender. E ao mesmo tempo, quando um cliente ele não é bem atendido, o paciente não é bem atendido, já no processo, né, do agendamento, ele vai falar mal, né, da sua clínica. Nossa, a clínica ela não conseguiu nem fazer o processo do agendamento corretamente. Imagina como que ela vai olhar a minha saúde. Passa uma certa descrença, perde credibilidade. Então, quando a gente é bem atendido no agendamento, e eu falo por mim, porque eu sou paciente de algumas clínicas, isso já passa uma segurança. Então, e eu já me deparei com pessoas, com profissionais, fazendo um péssimo atendimento no momento do agendamento e a gente passa para o próximo médico, a gente passa para a próxima clínica, a gente passa para a próxima indicação. Infelizmente é assim, porque em um mundo, né, tão tecnológico e tão frio, em um momento que a gente está procurando cuidados, né, e não importa se é na área da saúde ou se é na área, né, da estética, né, da beleza, a gente quer ser bem tratado. E esse profissional ele precisa passar segurança. Então, você pode ser o melhor profissional, mas se o seu processo já do agendamento ele não estiver ok, com certeza essa impressão vai ficar muito ruim. Vai passar uma impressão muito ruim para o seu paciente. E com base nisso, nós trouxemos, né, algumas dores que a gente fez uma pesquisa em relação ao agendamento. Essa pesquisa apontou que as reclamações mais comuns, né, sobre agendamento giram em torno da falta de clareza, do atendimento apressado e da impessoalidade. E tem mais uma coisa, a falta de flexibilidade. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm aquele horário disponível. Eu sei que é difícil de encaixar, né? Não dá para atender todo mundo no primeiro horário da manhã ou no último da tarde. Mas em casos mais urgentes, falta um pouco essa flexibilidade, ou pelo menos desse acolhimento, né? De falar aquela velha frase, infelizmente não dá horário, né? De nem tentar olhar e ajustar com alguém para dar esse retorno para o cliente. Então, essas são as principais reclamações. Dado a isso, quais são as pequenas ações e pequenos gestos
que já poderiam ser aplicados na sua clínica. Essa jornada do agendamento, ela precisa ser desenhada, os processos também bem desenhados e o time treinado. Ao mesmo tempo, o perfil da pessoa que está ali fazendo esse primeiro contato com o seu novo paciente, com seus pacientes, ele precisa estar adequado dentro da cultura da sua clínica, ele precisa estar engajado e ele conhecer o papel dele. E o papel dessa pessoa é extremamente importante, porque ela faz essa primeira abordagem, ela faz toda a gestão do agendamento, a recepção, né, do paciente quando ele entra na clínica também essa pessoa que faz. Então, chamar, né, o paciente pelo nome, ser empático, muitas vezes já entendendo um pouco, né, do porquê que ele está indo ali, né, e dar esse conforto para o paciente, dando essa confiança, fazendo esse acolhimento, às vezes, né, serve uma água, um café. Quando ocorre de uma consulta atrasar, não esperar o paciente ir até, né, a recepcionista ou até o concierge para perguntar por que está atrasado ou quando vai atender. Essa pessoa, ela vir até, né, o paciente que está sendo impactado com atraso e já passar a informação. E talvez uma previsão. Porque quando ela trabalha, né, com o médico, ela já entende um pouco. Muitas vezes já sabe, né, qual que é a previsão, o que aconteceu, ela já conhece, né, os pacientes que às vezes têm uma complicação ou algo a mais. Mas são pequenas ações que você faz esse processo do agendamento, ele ser mais leve. E passar um processo de confiança e construir essa relação de confiança. Eu vou em algumas clínicas, mas todo o processo que acontece antes de eu entrar dentro da sala, né, do médico, é o que faz eu retornar. Não é só o médico. Porque se o atendimento é ruim, se o acolhimento é ruim, né, se a pessoa que está lá na recepção, ela não atende corretamente, se o agendamento, eu começo a fazer um esforço muito grande para conseguir fazer, já não me atrai. Com certeza, eu vou procurar um outro profissional. Novamente, só se for algo muito específico que só esse profissional trata, que aí eu vou continuar, mas eu vou continuar não tendo uma boa experiência. Vai ser um sofrimento ir até lá. E toda essa questão do acolhimento, ele faz uma diferença muito grande, e eu vou contar uma história minha. Eu tive câncer há 6 anos atrás. E quando eu fui procurar a clínica para continuar o tratamento, eu fiquei impressionada e foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Do acolhimento, né, humanizado que essa clínica tinha. Então, quando a gente entrava lá, era algo assim que eu até, poxa, era algo que, não, nossa, hoje é dia da consulta, né, com a minha oncologista. Mas isso não me fazia sentir dor. Eu sentia um quentinho no meu coração, porque eles me tratavam muito bem. Desde o cuidado com o agendamento, com a confirmação da consulta, com a delicadeza das mensagens, não aquela mensagem tradicional para confirmar a consulta. Era algo assim muito direcionado e eu me sentia uma pessoa única naquele momento. E quando eu chegava na clínica, eles já sabiam, né, o meu nome, o meu horário, o meu histórico, né? E dentro da clínica tinha lá, né, uma máquina deliciosa de café, né, que aí eu já ia lá, nossa, eu já vou filar um café. O acolhimento das pessoas, e tinha muita gente lá que ia fazer químio, e eram extremamente cuidadas, né, pelos enfermeiros, extremamente cuidados, né, por todos. E não era questão de instalação, mas sim do cuidado e da empatia das pessoas. Então, isso faz total diferença. E não só nessa situação, que é uma situação um pouco mais drástica, mas é em toda situação. A gente não sabe por que aquela pessoa está indo procurar ajuda. Então, o papel dessa pessoa ali, né, do profissional que está fazendo a recepção, que está fazendo o agendamento, ele é crucial. Esse processo, ele precisa, sim, ser visto e ser valorizado, porque ele mal feito, ele vai fazer você perder muitos pacientes, muitos clientes. Isso vai afetar diretamente no fluxo
né, de pessoas dentro da sua clínica, de pacientes, e com certeza também no fluxo de faturamento, e vai afetar o seu financeiro. Então, hoje a gente, né, vai finalizar aqui a questão do agendamento. Eu espero que essas dicas, que não precisa de grandes investimentos, mas sim de olhar esse processo de conhecer, e ele não é simples, ele não é um processo simples. Eu comecei a entender um pouco mais e a perguntar um pouco mais em algumas clínicas que oferecem muitos serviços. Ele não é um processo simples, ele precisa ser muito dinâmico, mas ele faz toda a diferença na construção da relação de confiança entre paciente, né, e a sua clínica e você também. E se você deseja fazer a transformação do agendamento da sua clínica e iniciar esse processo de transformação, comece hoje mesmo. Observe o seu processo atual e inicie aplicando essas dicas que eu falei aqui nesse episódio. Com certeza você terá belos resultados. E na sequência, nós teremos o quadro E no Meu Caso. Fiquem aí com a gente. ZuCast. E no meu caso? Olá, pessoal. Voltamos com o quadro E no Meu Caso. E aí, Fantini, tudo bem? Já nem preciso mais te apresentar, né? Você já é de casa, o pessoal já te conhece. Sim, tudo bem. E você, como é que está? Olha, hoje foi difícil, né? Foi difícil gravar, tem que ter amor ao que a gente está fazendo, né? Porque Curitiba tá acabando comigo. Com as nossas vozes, né? Exatamente. Nossa, hoje tirei força, como se fala, tirei força do útero, né? Para falar, para lembrar e para, né, raciocinar. Porque essa gripe, ela me pegou de jeito. Mas estamos bem. Tá melhorando uns já, né? 80% já, né? Mas vamos lá. Mas hoje vai todo mundo nos ouvir, às vezes, com um tom meio fanho, né? Exatamente. Não é problema no microfone, no áudio, é a nossa voz mesmo que tá assim. Não é culpa do William, né, William? Zu, o que eu trouxe pra você hoje, né? Abordando esse processo que a gente vai entrar em clínicas médicas, né? Até do meu conhecimento, das evoluções que a gente vem fazendo e do que eu percebo de dores, tanto no meu caso, quanto de colegas, quanto de profissionais médicos, enfim, de toda a área da saúde e esse atendimento. Então, eu venho te trazer algumas dores, eu queria que você trouxesse algumas dicas, o que você, né, na sua visão de especialista em experiência do cliente, conseguiria nos ajudar nesse processo que seria em experiência do paciente, né? Uma delas é muito forte em relação à clareza das informações fornecidas durante o agendamento. A falta dessa clareza. Bom, ela tá ligada a duas coisas e depende de qual informação, tá? Por exemplo, o médico, ele é uma pessoa que está sempre, né, grande maioria do que eu conheço, está sempre estudando, está sempre em busca, buscando inovação, novos tratamentos, novos protocolos. E às vezes, esse conhecimento, ele não é, lógico que, né, a parte toda técnica não vai ser, mas como que é esse protocolo, como que funciona, como que é o atendimento, ele não tem esse tempo para compartilhar com a recepcionista, porque a recepcionista, no entendimento dele, é para agendar. Só que você fez assim que você concordou, né? Você faz isso. Então, assim, só que os pacientes perguntam algumas coisas além. Vamos falar que o médico lançou, sei lá, um protocolo novo, você, lá na sua clínica, fez alguma promoção, alguma coisa. E aí você lança isso. Né? Só que você não chamou ali, né, o teu time, a tua equipe, compartilhou os teus objetivos, né, esse protocolo, os detalhes, né, daquilo que, dúvidas que os pacientes possam ter na hora de agendar, na hora de comprar esse produto. E essa é uma dificuldade que, com certeza, se você ir lá perguntar para a sua recepcionista, ela vai ter. Né? Ela não vai ter, lógico, o teu conhecimento técnico, porque às vezes, né, e não é nem maldade. É que, lógico, o médico estuda quantos anos, né? Então, não vou conseguir explicar aqui em 2 horas o que, né, todo o detalhamento técnico. Não é isso. Mas informações gerais. Acho que esse é um ponto da falta de informação. De qual é o funcionamento, de como que é esse produto, né? Do que você está vendendo,
né? Então, assim, o mínimo, essa pessoa que está lá na frente, ela precisa conhecer. E a recepcionista, né, ou concierge, como algumas clínicas chamam, ela precisa ser fã de você, ela precisa conhecer você. Ela precisa estar a par, né, dos produtos que você está lançando, dos protocolos. Né? Ela precisa ser a primeira pessoa a ser informada, porque o cliente vai agendar com ela, vai comprar com ela. Então, esse alinhamento entre expectativa é extremamente importante. E tem um ponto também que precisa ter transparência. Né? Saúde não se brinca. Né? Precisa ser muito claro. E essa informação, por isso que é importante. Porque muitas vezes a falta de conhecimento de alguma informação pequena faz com que o paciente ele se sinta traído, muitas vezes. Né? E aí peca e impacta na relação de confiança. Porque quando o assunto, principalmente, é a saúde da gente, e eu agora falando como paciente, o primeiro ponto para mim é a transparência e relação de confiança. E não é só o médico dentro da sala dele, é todo o time dele. E quando a gente fala de transparência e confiança, eu não estou falando do profissional médico, tá? Da equipe não como me um entendam todo. errado. É da equipe como um todo. Porque até chegar na sala do médico, a gente esbarra por várias pessoas. Sim. E essas pessoas podem impactar diretamente, né, na jornada do paciente e impactar diretamente em 10, 15, 20 anos de estudo que esse médico se dedica. Impactar na relação de confiança. Então, é isso que eu sugiro, assim, é ter essa proximidade, falar muito com o time, olhar o perfil. Essa pessoa que está ali, ela precisa estar na mesma cultura e no mesmo nível do serviço e da clínica, né, que você tem. Não pode, eu falo, né, não pode ser uma pessoa meio quilo, que eu chamo, né, que você acha que ela vai atender o telefone e colocar o paciente na sua agenda. Não é. Porque Ela não é é tão muito além. simples assim, né? Não é tão simples. Né? Ela está atendendo pessoas em um momento não muito delicado, muitas vezes, né? Quase sempre são em momentos críticos. Essa pessoa, ela tá, né? O paciente, ele está sempre buscando ajuda. Ou na área da saúde, mesmo numa área estética, vamos falar assim, clínicas estéticas, ela também está buscando ajuda. Ela precisa desse acolhimento, ela precisa dessa empatia. Então, a minha sugestão é vocês olharem muito para esse processo do agendamento, sim. Ele precisa ser pensado, desenhado, porque ou ele te traz muito cliente ou ele te afasta, ele afasta muitos clientes. E estar presente ali, observando o assistente em alguns momentos, vai ajudar a trazer essa clareza. Se ela tá falando porque ela tem que falar o que você fala. Né? Você tem que seguir numa uma mesma extensão. linha de raciocínio, uma Exatamente. mesma Precisa extensão. ser uma extensão. Não estou falando da parte técnica, né? Que isso é uma outra coisa. Mas sim dos processos da clínica. Ela precisa conhecer os protocolos, explicar muitas vezes, né? Porque falando de situações particulares, você entra, né, e o médico te indica algum tratamento, você sai e você alinha isso, né, a parte financeira com a pessoa que está ali fora, com a Sim. recepcionista, com a concierge, com o comercial que está ali. Então, essa pessoa, ela precisa entender, porque eu, como paciente, eu vou querer tirar dúvidas do que é e tudo mais. Né? E essa É. pessoa, ela precisa estar preparada. E muitas vezes eles perguntam a mesma coisa que eles perguntaram pro doutor dentro da sala. Mas lá dentro, às E vezes é são dif- tantas informações, né, Fantini, E que você é... não consegue absorver Hum. tudo. E Né? é justamente isso. Muitas vezes você não consegue absorver. São termos técnicos, né? Dependendo Da né, área, né? do qual que é o diagnóstico, você sai com a cabeça doida, entende? Então, precisa ser empático em relação ao paciente, sim. Outro ponto de dor que a gente percebeu de um modo geral. Longos tempos de espera no telefone e no WhatsApp também. Então, a demora para resposta. Na questão de agendamento mesmo. Por isso que o processo precisa ser desenhado. Até para entender se uma única pessoa, de acordo com a tua demanda, ela tem capacidade de atender tudo isso. De fazer a gestão do agendamento, porque, primeiro, ela faz o agendamento. Aí, muitas clínicas têm procedimentos, sei lá, 5 dias antes, confirmar a consulta.
24 horas antes, confirmar a consulta. Então, ela já tem essa tarefa. Ao mesmo tempo, ela precisa estar... Quando uma clínica oferece não só a consulta médica, mas exames antes, protocolos depois, vai numa dermatologista também tem, né, algum tratamento posterior, ela não está agendando só para o médico, ela está agendando para vários profissionais dentro daquela mesma clínica. E, ao mesmo tempo, ela precisa ser rápida em responder. Então, tem algumas clínicas que colocam essa automatização do agendamento ou disponibilizam, mas eu muito raramente, eu vejo muito agendamento pelo WhatsApp, né? Não tem ainda acesso a um site para você poder agendar justamente pela criticidade, muitas vezes, dos agendamentos. Você lá na sua clínica precisa fazer um exame antes, né? 99%. Então, como que Organiza isso, como né? que o cliente vai chegar lá e ele vai agendar, entendeu? Então, sempre vai ser necessário, eu vejo muito isso, vai ser necessário esse contato humano, né? A automatização, a tecnologia, ela pode ser aplicada para um primeiro contato, né? E aí a pessoa colocar o que ela precisa e rapidamente alguém retornar, né? Para a pessoa não ficar esperando. Então, você elimina a espera ao telefone ou essa falta de retorno no WhatsApp. Então, isso você pode automatizar essa primeira resposta. O paciente entrou em contato, você, olha, recebemos, né, a sua notificação, em breve já retornaremos. E aí precisa sim dar um retorno rápido. Então o paciente ele já diz o que ele quer e já retornar, se possível, né, com a solução ou com uma alternativa. Não, o que você precisa? E não sei o quê. Não. E aí você corre um grande risco, né? Nesse tempo, nessa espera, com certeza o paciente vai procurar um outro profissional. Então, essa agilidade, ela precisa ser muito rápida. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que hoje você entra ali no Google, você consulta, você tem informação, você, né, começa com indicação. Há uma concorrência em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Só se for um caso muito específico de algo, né, que, poxa, é um especialista, né, é muito bambambam dos bambambãs, assim, você precisa ir naquele, aí você espera muitas vezes. Mas caso contrário, não. Você vai procurar outro. Você procura um outro, você procura outras referências. Então, o tempo de resposta ele é extremamente importante. E até para demonstrar empatia, né? A pessoa te procurou porque ela está com algum problema. Então, você precisa dar esse tempo de resposta. Então, o ponto é avaliar a capacidade. Não subestime o profissional que está ali na tua recepção e que cuida do teu agendamento. Ele é um profissional extremamente importante. Ele precisa ter essa agilidade e ele entender da importância do trabalho dele. Então, é treinamento, né? Muitas vezes o processo está complicado, você desenha de uma forma que você descomplica esse processo, tira tarefas que às vezes não tem valor agregado nenhum, né? E aí prioriza o atendimento aos pacientes. Isso vai trazer agilidade e acaba... Exatamente. Automatiza, usa a inteligência artificial naquilo que é aplicável e libere, né, a tua recepcionista, o teu concierge, justamente para dar prioridade no atendimento aos pacientes. Muito obrigada pelas suas dicas, vão ser muito úteis. A gente já vem aplicando, né, muitas na minha clínica, mas a gente quer contribuir com todo mundo que possa melhorar. Eu vejo que muita gente tem essas dores, né? Então, e desenvolver, né? Porque eu percebo que o médico, ele de fato, ele se preocupa muito com a saúde do paciente. Então, ele tá lá dentro daquela sala focado no paciente. E às vezes essas tartarugas fogem, né? Ele só vai perceber quando um paciente reclamar disso para ele, né? Então, eu vejo essa dificuldade e não é responsabilidade, porque o médico ele faz lá um juramento, né? Então, ele está focado na saúde do paciente, em atender bem o paciente, mas é tudo na questão técnica e humanizada dentro da sala dele. Mas tem uma jornada anterior a isso, que ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada, que faz parte do atendimento dele. Muito obrigada, Zu. Mais alguma dúvida? Seriam essas. Seriam essas? Sim. Então, as próximas, né, vai ficar para os próximos episódios, né, Fantini? Sim, e já deixo, né, vou me adiantar aqui, se qualquer clínica, médico, qualquer pessoa da área da saúde, estética também, quiser mandar suas perguntas, suas dores, que aí eu vou colocando essas dores, essas perguntas ao longo dos nossos episódios. Isso. A gente vai ter... Nós linkamos 6 episódios, né, Fantini?
e que são as principais dores, numa pesquisa que a gente fez e que a gente quer ajudar esses profissionais da área da saúde, que é ir para esse segmento. Então, nos acompanhe, né? Acompanhe os próximos episódios. Hoje a gente falou de agendamento, no próximo episódio a gente vai falar de mais uma etapa dessa jornada do paciente, que tem dores, muitas dores, e com certeza com essas dicas a gente vai poder ajudar. Então fique com a gente, não esqueça de nos seguir, e se você não tem uma clínica, não é dono, né, mas conhece alguém que seja dono, encaminhe esse episódio para ele, que com certeza vai ajudar e vai contribuir e muito. E não esqueça de nos seguir no YouTube, Instagram e Spotify, para continuar escutando a gente e compartilhando conhecimento. E com certeza nós vamos melhorar a experiência do paciente. E essas dicas não servem só para quem tem clínica, né? Com certeza, quem tem outros negócios e ter essa escuta ativa vai conseguir aplicar e vai melhorar a experiência do seu cliente também. E até o próximo episódio. Bye, bye. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.